Gostaria que a igreja pegasse as suas Bíblias. Louvado seja o nome do Senhor. E abra lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa lá no seu capítulo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, tu és digno, majestoso Deus. Mateus, o seu capítulo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a santa palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O seu verso de número 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Em algumas traduções diz: vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue à mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Podeis assentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de fazer apenas algumas perguntas à igreja. Eu gostaria de ouvir resposta. Dessa vez eu queria ouvir resposta. E algumas vezes eu faço a pergunta e peço para que vocês guardem para vocês. Mas dessas vezes eu quero fazer a pergunta e eu gostaria que vocês respondessem. Quantos aqui oram todos os dias? Pode levantar a mão. Quantos oram todos os dias? Quantos oram mais que 20 minutos? Quantos oram mais que 50? Quantos oram mais que 1h30? Quantos oram até 2 horas? Nessa vida corrida que a gente leva, é muito difícil a gente levantar a mão e dizer que ora 2 horas ou até mais. Eu até digo, Jesus perguntou aos discípulos: nem 1 hora podeis vigiar comigo? E por que eu fiz essa pergunta? Primeiro eu perguntei se todo mundo ora todos os dias. Porque hoje a nossa vida corrida, cheia de compromissos, cheia de coisas, cheia de afazeres e metas a cumprir, metas a bater, coisas para fazer, faz com que o nosso tempo se encurte.
E a gente acaba fazendo mil coisas. E a oração, na maioria das vezes, eu levanto até a minha mão, a gente deixa para a hora de dormir. A gente até diz assim, ó, eu vou dormir meia-noite, mas 11 horas eu vou começar a orar. E no meio do caminho, o cochilo pega a gente acorda. Acontece comigo. Eu falo que acontece comigo, igreja. O corpo está cansado. E assim como aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles adormeceram. E por que eu falei, Jesus ele foi orar? Ele não falou com os discípulos, orem comigo. Ele apenas falou, vigiai. Vigiai, ficar de sentinela, ficar atento. Naquele momento, Jesus queria apenas que eles ficassem atentos. Que eles ficassem ali, vigilantes naquele momento. Por isso ele chamou os mais chegados dele. Porque Jesus naquele momento, ele precisava de um suporte. Jesus precisava de um suporte. Ele sabia que a cruz ele teria que enfrentar sozinho, mas ele queria os dele perto dele. Ele queria os mais próximos perto dele, para ele se sentir um pouco mais seguro, um pouco mais acolhido. Mesmo ele afastado do grupo, que ele foi orar porque ele sabia que ele precisava passar. Por 3 vezes Jesus orou da mesma forma a Deus, pedindo que se fosse da vontade, se fosse possível, fosse afastar daquele cálice dele. Mas ele sabia que era necessário ele beber daquele cálice. E que fosse feita a vontade de Deus. E quando Jesus se aproximou dos discípulos, ele viu os discípulos adormecidos, dormindo. Eu creio que Jesus ficou desapontado, Roque. Eu creio que naquele momento Jesus falou, poxa, eu depositei tanta confiança neles. Eles caminharam comigo durante 3 anos e meio. Mais ou menos aproximadamente, não é exato, nesses 3 anos e meio. Eles caminharam comigo. Eles viram os prodígios e as maravilhas. E no momento que eu precisei, eles não puderam vigiar comigo nenhuma hora. Hoje, trazendo a nossa realidade, essa vigilância é a oração. Porque a gente não sabe quando vem um dia mau. Será que a gente sabe o dia mau quando vem? A vigilância hoje se encaixa na oração. Porque quando a gente ora, a gente se reveste. A gente cresce. E no momento que a gente ora, seja 20, seja 30, seja 50, seja 1 hora, a gente vai se revestindo com as armaduras de Deus. E quando o dia mau vier, a gente não vai ser pego de surpresa. A gente não vai ser pego dormindo. E o Espírito Santo, quando me trouxe essa palavra no momento de oração, ele veio com a mesma frase que Jesus, mas foi tão incrível, que foi a mesma frase que Jesus perguntou, e há muito tempo eu já tinha passado por esse estudo. E quando eu li, eu disse, mas Senhor, eu já preguei algo parecido com isso, algum tempo atrás, não tem 1 mês, que foi a respeito da crucificação de Cristo, que Jesus passa por esse processo até ser crucificado. Mas o próprio Espírito dizia que o que ele queria dizer a nós, o que eu digo a nós, porque cabe a mim. Porque quando eu fiz o estudo dessa palavra, eu vi o quanto eu estava vulnerável aos ataques do inimigo, pastor Tiago. O quanto nós nos apegamos às nossas coisas, é natural do ser humano. Não estou crucificando ninguém, porque é natural do ser humano, a gente sempre deixa algo para depois. Até na nossa própria vida, eu não falo na questão da oração, na questão da intimidade com Deus, mas eu falo na nossa vida. A gente sempre deixa alguma coisa para depois. E na minha vida, na maioria das vezes, eu deixo o meu tempo de intimidade com Deus para um final de semana, que é o tempo que eu tenho mais longo. Que é para um momento que eu sei que eu vou ter um tempo maior de dedicação e não vou ter ninguém me interrompendo na minha oração, ninguém me interrompendo no meu momento de estudo, ninguém me interrompendo. E no decorrer da semana, a nossa vida é corrida, a nossa vida é muito agitada, até pelas coisas do trabalho, pelas coisas da igreja. E quando eu estava fazendo o estudo dessa palavra, que eu fui pesquisar, eu fui
fui confrontada de tal maneira, Roque, que aquelas palavras, enquanto eu meditava, enquanto eu lia, enquanto eu estudava, eu dizia: Senhor, isso acontece comigo. Quantos de nós temos a oportunidade de dedicarmos mais do que 20 minutos de oração e comunhão com Deus e não fazemos? Quantos de nós, às vezes no trânsito, às vezes num coletivo, às vezes numa fila do banco, às vezes num caminho, na caminhada, você pode se conectar com Deus, às vezes num salão de beleza, às vezes limpando a casa, lavando louça. São N alternativas que a gente tem, mas a gente não usa isso em favor da nossa vida com Deus, da nossa oração, da nossa intimidade com Deus. Eu aprendi que os pentecostais, eles acham que a oração a Deus só é válida se você estiver de joelho dobrado. Eu entendo que tem a reverência sim, mas não é todo tempo que você vai poder estar de joelho dobrado. Não é todo lugar que você vai poder estar de joelho dobrado. Mas quando fala orar e sem cessar, não fala ficar 24 horas de joelho dobrado orando. Mas orar sem cessar, a sua mente pode estar conectada com Deus todo o tempo. E quando eu relato a vocês que eu venho de lá da Vasco da Gama até Itapuã conversando com Deus, às vezes quando eu estou sentada do lado da orla, eu venho conversando com Deus olhando para o mar. Mas às vezes quando eu estou do outro lado, eu olho para cima, olho para os prédios, procuro alguma coisa que eu me conecte com Deus. Mas eu me conecto com o Senhor e venho conversando, e na maioria das vezes eu venho todo o trajeto. Algumas vezes não, algumas vezes eu faço outra coisa, mas na maioria das vezes eu venho todo o trajeto me conectando com Ele. Ah, mas é fácil não, porque às vezes tem alguém conversando, tem alguém ouvindo o som, tem alguém uma coisa, mas eu procuro um ponto de equilíbrio. Mas por que o Senhor fala: nem uma hora podeis vigiar comigo? Nem uma hora. Esse vigiar, como eu falei há poucos, é orar, é buscar intimidade com o Senhor, é buscar fortalecimento. É essa palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Buscar o fortalecimento. Por que buscar o fortalecimento? A cada dia a gente está vendo que as coisas, elas estão estreitando a vinda de Cristo aí. Eu tenho um amigo que já falou que ele não dá 5 anos para Jesus voltar. Eu disse: eu não sei seus cálculos, mas as coisas estão ficando, a cada dia que passa a gente está vendo se cumprir as coisas que estão na palavra de Deus. E durante os meus estudos eu estava vendo uma pesquisa falando até dos líderes, pastores, pregadores, que uma grande maioria deles não oravam. A média dos pastores brasileiros, a média era por dia entre 20 e 22 minutos de oração por dia. É uma média, foi uma pesquisa mais ou menos há uns 4 anos atrás, deve ser, hoje em dia deve ser mais. E eu pesquisando isso, eu disse: poxa, pouco, mas é uma média, não são todos. Ele disse: 58% dos líderes e pastores oram entre 20 e 22 minutos. 26% oram entre 50 minutos e 1 hora. E apenas 6% ora mais que 1 hora. E aí vem a resposta do que a gente vê hoje no meio evangélico. No que a gente vê hoje, o que está acontecendo com o evangelho em muitos lugares. A falta de oração faz com que líderes despreparados espiritualmente conduzam ovelhas. E quando eu pesquisei isso, eu disse: Senhor, é a mais pura verdade. A gente não está dedicando verdadeiro valor à oração. A oração é a chave de tudo, igreja. A oração é a chave da cura. A oração é a chave da conexão espiritual com Deus. Eu não falo que só a oração vai resolver todas as coisas, não. Porque a palavra não está aqui para a gente meditar nela de dia e de noite, para sermos obreiros aprovados do Senhor.
A gente precisa meditar nela de dia e de noite. Mas a oração tem que estar equiparada. A leitura da palavra é uma asa do pássaro. A oração é a outra asa do pássaro. Ele não vai voar sem os dois. Ele só voa se as duas estiverem equiparadas, equilibradas. E quando eu estudava isso, eu disse, meu Deus, e aí eu estava ouvindo que em alguns países, foi a Coreia, não sei se foi a China ou se foi a Coreia, mas é um desses dois. Era o índice que existiam líderes com mais tempo de oração. Era entre 90, mais que 90 minutos de oração. Era entre a China e a Coreia, 44% dos líderes. Num país que ainda tem o preconceito religioso. Num país que ainda existe a perseguição dos evangélicos. Nosso Brasil é um país laico. É um país que todo mundo tem liberdade para tudo, para expressar sua religiosidade da maneira que quiser. E mesmo assim, a gente tendo a oportunidade de liberdade para orar, a gente não exercita isso. E voltando à palavra, ele fala aqui, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e disse, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, essa foi a primeira vez, lá no verso 40 de Mateus 26. Achou-os adormecido e disse a Pedro, então nem uma hora podes velar comigo, ou podes vigiar comigo? E no verso 41, é o ápice dessa mensagem. Vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus falou essa mensagem a Pedro e aos outros discípulos, a Tiago e a João, que estavam juntos, Jesus foi bem claro naquele momento. Olha que daquele momento até hoje nós passamos pelas mesmas tentações. Quais tentações, missionária Rosana? A tentação do cansaço. A fadiga faz com que a gente esmoreça na fé. Eles aqui estavam cansados, o físico deles estava cansados. O físico deles estava cansados. Mas no espiritual, naquele momento, eu acho que eles também estavam entristecidos, devido até às coisas que Jesus estava falando com eles a respeito da partida. E eles dormiram, eles adormeceram. Mas hoje, vamos trazer para a nossa realidade hoje. Quantos estão adormecidos dentro da igreja? Quantos dormem dentro da igreja? Não é dormir, cochilar não, que cochilar é quando a gente está cansado. Não somos máquina. Mas eu falo igreja numa realidade. Eu não falo, quando eu sempre falo para a igreja, eu sempre deixo bem claro para a igreja que eu não falo só para o povo daqui, mas eu falo do povo geral. Quantos a gente vê que está dormindo? E a palavra fala até do sono da indolência. Mas eu falo desse sono espiritual, é o sono da falta de oração. Esse sono que esmorece a gente, que tira a vontade de ir para a igreja, que tira a vontade de orar, que tira a vontade até de ser mais presente. Não falo presente no corpo físico da igreja, como eu já disse a vocês, a igreja somos nós. E o que a gente fizer para o reino de Deus é eu e Deus, vocês e Deus. E muitas das vezes o que a gente faz lá fora, diante do Senhor, é mais gratificante. E muitas das vezes a gente está esmorecido para isso. Às vezes Deus nos incomoda para levantar, para orar por alguém. E o corpo está cansado. E o espiritual também, porque quando o espiritual está forte, Deus fala, assim como ele falou com Samuel, eu tenho plena certeza que Deus já deve ter chamado você na madrugada e você ouvir a voz audível do Senhor lhe chamar para orar. Mas muitos de nós, a gente fala assim, vira para o lado e fala assim, eu vou levantar já já. Já aconteceu comigo. Mas é aquela luta que o próprio apóstolo Paulo fala. Se eu fizer, ele fala nas escrituras que
ele faz o que ele não pode, mas o que ele deve fazer, ele não faz. Falando com as minhas palavras, é mais ou menos isso. Então, quando Jesus fala com eles, vigiai e orai, ele diz para nós, ó, vigie e ore. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca em que sentido, missionária Rosana? Nós estamos suscetíveis ao pecado, ao erro. Todo momento, isso vai acontecer conosco. Se nosso corpo espiritual ele estiver forte, assim como o Rock, eu até hoje, Rock, eu lembro do que você me falou, algo que a gente estava conversando um dia que você falou. Eu dei um paradão nela, lembra que você falou a respeito de uma colega de trabalho? Eu disse assim, é bom você ouvir de um homem falar isso, porque você vê quão, eu não quero falar obediente, mas o temor a Deus faz com que o homem seja desse jeito. O temor a Deus faz com que o homem faça a diferença, mesmo não perto da sua esposa, mesmo não perto dos seus filhos, mesmo longe dos irmãos da igreja, mesmo longe da sua congregação, mesmo de bermudão e camiseta. Ninguém vai saber que é crente. É o temor a Deus, sabe? Esse revestimento que a oração também faz. Às vezes você não está nem revestido, mas Deus esquadrinha em seu coração e sabe como você é diante dele. Quando o pastor Tiago estava falando algo que a gente assistiu, vou recapitular. A reunião de liderança é todo terceiro domingo. E aí tem EBD lá na sede. E quem dá a aula é o Grêmio Marques. E no momento que eu cheguei, já estava no final, mas o pastor chegou mais cedo. E aí ele falou algo que o pastor Tiago depois me relatou a respeito de Davi. A gente ouve muito falar de Davi, muitas pregações sobre Davi. E o profeta Natan, foi o profeta Natan, não foi o pastor? Foi. Chegou para ele e falou sobre aquela parábola e tudo. Mas também disse que mesmo Davi sendo homem segundo o coração de Deus, o pecado que Davi cometeu, ele teria que ser relatado por toda Israel. Então, por ele ser rei, não fazia dele maior do que ninguém. Assim como nós, hoje nós aqui, nós 4, fazemos parte de uma liderança eclesiástica. Aqui tem obreiro, missionárias e pastor. Somos nós hoje aqui nesse momento. Então isso diante de Deus não é nada. Mas a nossa postura diante as nossas atitudes e os nossos atos, quando nenhum de nós estamos juntos, é o que vai nos retratar diante dele. Nenhum de nós é merecedor de nada, nem do título, eu acredito. Mas a misericórdia dele, sabe por quê? Porque ele não precisa da gente para nada. Mas mesmo assim, ele nos usa para alguma vida. Ele nos usa para abençoar alguém de alguma forma. Ele nos usa para ser instrumento na vida de alguém, de alguma maneira. E se a gente for olhar para dentro de nós, a gente vai arrancar tanta coisa que não presta. Mas mesmo assim, ele vê alguma coisa que nós não vemos. Ele enxerga em nós a luz do Espírito Santo que está em nós, que habita em nós. Aí eu me lembrei da palavra sobre a arca, né? Da presença de Deus. Está aqui. Ele enxerga essa presença no Senhor. Enxerga na senhora missionária. Enxerga no Senhor, pastor. Enxerga em mim. Enxerga em você, Breno. Ele enxerga em nós isso. E é por isso que, pelo fato de nós muitas vezes não enxergarmos isso, vamos deixando as coisas dele um pouquinho de lado. Eu falo por mim. Eu não falo por vocês, porque eu não sei como é a intimidade de vocês com Deus. Mas Davi, como foi segundo o coração de Deus, Deus não deixou de mostrar a ele que mesmo amando, ele tinha que ser justo. Ele tinha que puni-lo, mesmo assim, amando. Por que eu quero trazer isso? Porque o Espírito Santo trouxe isso. Que mesmo que a gente esteja fraco hoje na fé, eu não estou falando, qualquer um de nós esteja fraco hoje na fé, esse mesmo olhar que Deus olhou para Davi, ele olha para nós.
Mesmo que a gente esteja no sono do cansaço, como os apóstolos estavam, que não puderam vigiar com Jesus, que não puderam ficar ali de sentinela dando suporte a ele. Mesmo que a gente não ache ninguém para estar conosco como sentinela. A princípio eu achei que fosse essa vertente que o Espírito Santo queria, mas depois Deus mostrou que era outra vertente, porque eu achei que Deus queria falar a respeito de, por mais que os amigos e os que estão próximos de nós não estejam pensando da mesma forma que a gente, abraçando da mesma maneira os nossos projetos, se Ele me chamou, Ele vai ser fiel até o fim. Mas eu vi que Deus queria para outra vertente. Ele queria chamar a atenção de nós termos mais intimidade, buscarmos mais, porque quando Jesus falou vigiai e orai, isso quer dizer que o dia mau ele vai chegar para qualquer um de nós. O dia difícil, nem muitas vezes o dia mau não é um dia de morte, mas é um dia que você acorda mal e que você acorda um nada, se sentindo a pior pessoa do mundo. Mas quando a palavra fala vigiai e orai, é para que quando esse dia mau chegar, você esteja revestido pelo Senhor e você não sinta a pior pessoa do mundo. Você diz, não, eu posso estar me sentindo mal, mas eu sei que o Deus que me chamou até daqui a um pouco vai me reestruturar e eu vou estar melhor. E isso vai acontecer. Então, igreja, eu deixo para finalizar essa palavra no verso 41: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque o nosso corpo, ele é físico, ele cansa, ele não é uma máquina, como eu falei. Assim como os apóstolos, eles cansaram. E mais abaixo fala que eles dormiram porque os olhos estavam carregados. Por que carregados? Cansados. Eles estavam exaustos. Eles estavam tristes também pelo que Jesus estava falando. E sabia que o mestre estava triste, porque Jesus relatou para eles mais acima que ele estava muito triste. Então eles estavam passando por essa dor também. Então eu deixo bem maçante isso, que a gente possa estar vigilante e orando, para que a gente também venha a ser um suporte no momento da vida de alguém que precisa, mas principalmente na nossa vida. Porque assim como Jesus falou para eles que não podeis ficar vigilante comigo nem uma hora, às vezes Deus está nos chamando para isso, para um tempo de intimidade com Ele, porque o que Ele quer nos revelar é necessário a gente passar esse tempo de intimidade com Ele. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então eu digo à igreja, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que possamos tirar mais tempo de oração, que possamos orar todos os dias, que possamos levantar um pouco mais cedo do horário do trabalho para ter um tempo de comunhão com Deus, que possamos estar nos horários que estamos no trânsito, ou no ônibus, ou na fila, ou no supermercado, ali antenado com Deus, ligado com Ele, conversando com Ele, e eu tenho certeza que a gente vai obter vitória e vamos crescer em graça e conhecimento. Amém, igreja? Uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele merece e Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluias, aleluias, aleluias.